caminhada literária. Vejam só, nossa conversa hoje é sobre o último movimento estético do final do século XIX, ok? Que nós chamamos de simbolismo. Naquela sequência didática, nós fechamos com este conteúdo a sequência de estéticas do século XIX. O simbolismo é um movimento que surge como reação à estética do parnasianismo. Talvez seja o simbolismo um movimento estético muito mais próximo do romantismo, guardadas as devidas proporções, do que efetivamente pela corrente realista. Então, a gente pode pensar na construção ideológica deste movimento na perspectiva da negação do movimento da corrente realista. Então, queridos, estamos conversando, estamos falando, na verdade, de um movimento que representa a retomada da subjetividade no final do século XIX, certo? Bom, como é que a gente pode pensar, portanto, na questão do simbolismo? Eu acho que há três questões fundamentais para a gente pensar muito na condição do simbolismo. A primeira condição, obviamente, está diretamente ligada àquilo que nós vamos chamar, a partir de hoje, de literatura pautada no misticismo. Literatura pautada no misticismo. Até porque, na sua organização do conteúdo, é preciso que você tenha noção de que toda vez que eu trabalho com o movimento simbolista, eu trabalho com a necessidade de um poeta de resgatar a dimensão transcendente. Até porque há uma historinha muito interessante. Imagine que eu estou no final do século XIX e todo final de século há sempre as mesmas conversas. O mundo irá se acabar. Ok? O homem, obviamente, procurou explicações na ciência, que nós víamos de uma corrente cientificista. Lembrem que a ciência tomou conta de toda a corrente realista e basicamente de uma parte significativa do século XIX. Como esse homem não encontra respostas para o fim do mundo no final do século XIX na ciência, obviamente, qual é a dicotomia, qual é a contradição, qual é a antítese da ciência? A religião. Então, este homem, ele busca na religião respostas para suas angústias. Então, surge aí o movimento que, no final do século, passa a ser chamado na Europa de movimento decadentista. Ok? Os poetas ilustrados pela teoria de Stéphane Mallarmé, de Joyce, estavam todos envolvidos com uma dinâmica completamente angustiante, dilacerante. Talvez fosse a morte, o desespero, a angústia, a própria desgraça do viver, um demarcador que mexeu com este homem no final do século XIX na Europa e também aqui no Brasil. É importante você construir essa competência mental, porque é pela via do simbolismo que nós construiremos, não hoje, mas lá na frente, uma corrente espiritualista da poesia brasileira. Nós temos no simbolismo uma poesia de dimensão espiritualista, mas uma corrente profunda de poesia espiritualista lá no modernismo brasileiro só foi possível pela influência constituída pelo movimento simbolista. Então, eu acho que esse é o primeiro grande impacto para a leitura e o conhecimento da construção do simbolismo, a via da dimensão mística, da dimensão espiritualista. Uma segunda grande via é porque este poeta, de certa forma, ele utiliza as condições de vida para compreender ou buscar ou entender uma transcendência. Por isso que as imagens do simbolismo são tão chocantes como elas estão nessa pintura de Gustave Moreau. E um terceiro grande aspecto é porque o movimento simbolista
é muito ligado à dimensão da sinestesia. Então, a associação dos sentidos é muito marcante em vários textos do simbolismo. Queridos, queridas, preste bem atenção. Olha bem aqui no meu olho. Uma dica fundamental. Este movimento ele é subjetivo. Ele fez com que a dimensão do eu lírico ou do eu poético ela fosse redevolvida à poesia brasileira. Lembrem que os parnasianos, eles cortaram essa dimensão do eu lírico e coube ao simbolismo redevolver a dimensão do eu lírico. E nesta perspectiva, a poesia do simbolismo obrigatoriamente aprofunda a dimensão do eu lírico, criando, na verdade, o que nós chamaremos a partir de hoje de perspectiva ou um viés chamado Torre de Marfim. Bom, professor, o que é a Torre de Marfim? Esqueceram? Start. Torre de Marfim é o local de profundidade de onde o eu se esconde, é o local de esconderijo do eu. Pode ser o meu quarto, porque a angústia me toma de uma forma profunda, que eu resolvo isolar-me no meu quarto. Pode ser o meu próprio eu, quando a minha angústia cotidiana, eu não consigo de cara limpa olhar para a própria vida. Talvez por isso, uma letra fantástica de música de Chaplin, gravada no Brasil por vários cantores, inclusive Djavan, que é a minha versão preferida. Sorrir quando a dor te procurar. Quando nada mais faltar, todo mundo irá supor que és feliz. Há um mundo externo e há um mundo interno. A poesia simbolista é a poesia do mundo interno. Por isso que eu disse que ela se aproxima talvez muito mais da subjetividade dos românticos, guardadas as devidas proporções, do que, na verdade, da racionalidade dos parnasianos. Tá certo, queridos? Primeira dica, primeira lâmina, para a gente pensar na construção dessa teologia. Ô, professor, qual era mesmo o objetivo da poesia simbolista? Ter como base a sugestão. Então, não há uma concretude, uma experimentação concreta. Há elementos sugestivos que transcendem a criação a partir de imagens fluidas e a apresentação de uma realidade subjetiva. Esta realidade ela será sempre expressa pelo uso daquilo que eu falei insistentemente, a sinestesia e metáforas sutis. Percebam que é como se eu dissesse o cheiro gostoso ou gosto de morango de um beijo apaixonado cheio de sentidos. Percebam que é pela via da sinestesia que você pode também compreender a introdução dos sentimentos, porque a sinestesia é nada mais, nada menos do que um tipo de metáfora cheia de sentidos. Como é que eu posso, não me dou conta de que pela via da sinestesia eu desencadeio um sentimento ou rompo um sentimento? E quando estou numa faixa vibratória sentimental do outro, o beijo, o gosto, o cheiro, o olhar, o visual, o toque, o som, me deixa fora de órbita. Quando essa faixa vibratória se rompe, o cheiro, o gosto, o olhar, o toque, toda a presença sensitiva, ela vai se rompendo. Então é pela via dessa presença da associação de sentidos que nós teremos também a construção do movimento simbolista. Prestem bem atenção, porque está aqui uma das espinhas dorsais, ou melhor, uma visão da espinha dorsal do que é o movimento simbolista. Primeira coisa fundamental, está marcado aí, e quero que você não esqueça. Nós iremos, na aula de quinta-feira, queridos, aprofundar cada um desses detalhes com a listinha de exercícios e uma livezinha no nosso Hangout para entender coisas mais peculiares como a poesia. Então, eu quero que você olhe atentamente para a imagem, Gustavo Moriot, e percebam que, para os simbolistas, é fundamental o resgate da relação do homem com a dimensão do sagrado. Olha só, resgate do homem com a relação
desse sagrado. Ô, professor, por quê? Porque, obviamente, o sagrado é a forma de aliviar a angústia deste homem no final do século, que não tinha respostas para suas dimensões que eram reais. Então, o homem, quando não tem resposta na ciência, ou está numa angústia atroz, ele procura uma saída. E a saída para o poeta simbolista é o resgate da dimensão do homem com o sagrado. Nós deixamos de lado a ciência e passamos a compreender a importância que tem um sagrado na construção do homem. E do outro lado, um papel que eu acho que é fundamental é entender a integração do homem com a vida cósmica. Por isso, o vocábulo simbolista, além de litúrgico, ele traz as impressões transcendentes e cósmicas, ok? Que é a busca do sentimento de uma totalidade. O homem está, na verdade, buscando na transcendência, no processo de sublimação. Faço a relação metafórica, saindo da condição química. Se a transformação de um estágio para o outro, no caso da sinestesia e principalmente no caso aqui agora da sublimação para os simbolistas, é sair do estágio da dor, da angústia da própria existência, buscando exatamente um estágio de leveza. Os poetas simbolistas buscam, nesse resgate da dimensão do sagrado, aliviar a própria angústia do viver. Por isso que a poesia simbolista é um vetor que rompe a dimensão racionalista do homem no século XIX e anuncia uma nova tendência para o poeta no final deste mesmo século. Lembrando que o poeta é decadentista, porque ele sofre tanto ao ponto de entender que a morte é uma forma de aliviar a própria desgraça da vida. Esses poetas, quando traduzem essa dimensão do sentimento, nos faz recordar rapidamente, guardadas as devidas proporções, a visão dos poetas românticos. Então, meus queridos, para fixar, não pode esquecer, o poeta simbolista precisa sair dessa condição materialmente sofredora e resgatar a sua dimensão com o cosmos, com a existência ou, sobretudo, a dimensão do sagrado. O homem deixa de ser uma máquina, deixa de ser um mero cálculo matemático científico para ser, de fato, aquele que tem uma dimensão transcendente dentro de si. Por isso, a partir da poesia simbolista, compreendemos algumas questões importantes. A dimensão da religiosidade, não é religião, é religiosidade, que vem e é a porta de abertura para o misticismo e para a dimensão do espiritualismo. Não tem a ver com o espiritismo, mas com o espiritualismo. Este é o poeta que sai do mundo físico, translada-se, se joga para um mundo interior profundo e busca dentro de si respostas para suas angústias externas. Eis aí a primeira parte do nosso conteúdo, para conversarmos na quinta-feira um pouco mais e aprofundando nessa live no Hangout com a nossa listinha de exercícios. Meus queridos alunos e futuros aprovados do Colégio Integral, um forte e afetuoso abraço e até a nossa aula de quinta-feira. Tchau, tchau, queridos.